Olá, seja bem-vindo aqui a mais um episódio onde vamos extrair inglês de algum filme, muito provavelmente filme que você já assistiu, esse do episódio de hoje, Batman Begins, e eu separei algumas partes aqui desse filme que eu acho interessante, que a gente vai aprender muito e extrair inglês dos filmes. Não só extrair inglês isolado, mas entender que muito do inglês que a gente aprende depende também de conhecer a cultura daquele país, que no caso a maioria dos filmes que a gente assiste são filmes americanos. Então, um pouco de cultura americana misturado aqui com inglês e a gente vai entender muito de filme e também de por que o inglês é falado de certa forma, como eu vou mostrar aqui para vocês já na primeira expressão desse episódio. Então, vamos começar. Aqui, essa é a primeira expressão que eu quero falar, que se chama Finders Keepers. Eu já destaquei ela porque eu quero que você... Se você já ouviu falar nela, você sabe que existe um equivalente perfeito dela em português, mas que nós não podemos de jeito nenhum traduzir ao pé da letra. Antes de fazer aqui antes de destacar exatamente o que significa cada coisa aqui, cada palavra, eu vou tocar o áudio para você ver. Isso aqui aconteceu bem no início do filme do Batman Begins. Can I see? Finders keepers, and I found it in my garden. Finders keepers! Aí o que foi que aconteceu aqui? Primeiro foi o menino que disse, Can I see? Posso eu ver? Posso ver. Ver o quê? Alguma coisa que ela encontrou. Aí ela vai dizer bem assim, Finders keepers, and I found it. Finders keepers, and I found it. O segredo aqui, a chave de tudo aqui é você entender primeiro isso aqui. Finders keepers. O que quer dizer isso aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Finders keepers. Se a gente pegar esse finders, a gente vai entender que esse find aqui é o verbo encontrar. Aí, isso aqui é um complemento que a gente está colocando no verbo encontrar, que é melhor entendido por um outro exemplo que eu vou dar aqui. Muita gente sabe o que é play. Gosto de falar de play, que eu sei que, mesmo que você não saiba inglês, você já deve saber o que é play. Play você associa muito com o quê? Jogar. Alguém que joga bola, você vai dizer o quê? Play. Play ball, play football. Que seja. Então, quando você coloca um ER junto aqui, acrescentei esse R aqui, player. Logo, esse ER está dando uma ideia de que é uma pessoa que faz esse verbo aqui. Então, se play é o verbo jogar, quem é a pessoa que joga? Um jogador. Então, colocando ER significa o quê? Um jogador. E o S é só o plural, singular, plural, só isso que está dizendo aqui. Então, players são jogadores. Com esse raciocínio, você entende que finders é o quê? É alguém que faz um find. E find é o quê? É encontrar. Se você perdeu alguma coisa, está procurando e diz, encontrei. Find. O verbo é find. Então, quando colocamos o ER e o S também aqui, né? O que a gente está dando a ideia? De alguém que aplicou isso, que é o quê? Encontrar um encontrador ou encontradores. Então, ao pé da letra seria isso. Seria finders, seria a mesma coisa que encontradores. E o mesmo raciocínio pode ser usado no keepers, porque você vê que tem esse final aqui com ER também, né? Está seguindo um padrão. Então o segredo é descobrir o que é esse keep. Keep significa manter ou continuar. Se eu disser continue fazendo alguma coisa, você está fazendo algo, eu digo, ótimo, continue fazendo isso. Eu vou dizer o quê? Keep. Vou dizer que aí essa ideia que eu quero trazer de manter fazendo isso, continuar fazendo aquilo, significa exatamente keep. Então, keep é o que você vai falar. E RS vai dar a ideia que é alguém que está continuando, é alguém que faz isso. Então seria o quê? Porque esse aqui fica esquisito pegar exatamente o pé da letra. Mas seria um continuador. Esquisito, né? Mas é que seja, né? Encontradores, continuadores. Ou vou colocar mantenedores, digamos assim. Mantenedores. Encontradores, mantenedores. É isso literalmente o que ele está dizendo, o que eles estão falando nessa cena aqui com finders keepers. É o que? Encontradores e mantenedores. Então ele está dizendo, olha, quem encontrou algo, o raciocínio por trás é quem encontrou isso, vai manter isso. Então o que é que você... Será que vem alguma expressãozinha em português aí que você usaria para um episódio como esse, para uma situação que você diria assim, olha, eu encontrei algo. Já que eu encontrei, eu vou manter esse algo. O que seria em português que vem na sua cabeça? Imagino que seja achado, não é roubado. Então você vê que a expressão
achado não é roubado em inglês, você não pode pegar o pé da letra, não pode fazer uma engenharia reversa aqui nem de uma nem de outra. Você não pode pegar, traduzir finders keepers. Veja, você entenderia que achado não é roubado? Faz sentido na sua cabeça quando eu digo achado não é roubado? Eu imagino que sim. Se você é nascido e criado no Brasil, você já ouviu isso em alguma vez na sua vida. Achado não é roubado. Agora, encontradores mantenedores tem o mesmo... não dá, né? Não dá o mesmo sentido para você. Semelhante modo, se você pegar achado não é roubado e começar a traduzir exatamente ao pé da letra o que significa cada uma dessas palavras, não vai dar a mesma ideia na cabeça de um americano. Não vai entender a mesma coisa. O certo é você pegar e entender que finders keepers é interpretado como achado não é roubado e vice-versa. Achado não é roubado é interpretado como finders keepers. Então, é isso que está sendo dito aqui, né? Nessa parte aqui, quando o menino vai dizer, Bruce vai dizer aqui, can I see? Aí ela diz, finders keepers, achado não é roubado, and I found it. E eu encontrei, né? Aqui é o verbo passado, found, que significa encontrei. I found it, eu encontrei isso. Aí ele vai dizer, in my garden, no meu jardim. E aí ele pega e depois ele mesmo diz, finders keepers. Aí sai correndo, né? Então, mas vamos ver se você escuta com essa explicação minha, entendendo o que significa finders keepers e vendo na tela as falas. Eu quero que você escute o áudio que eu vou tocar de novo e olhe para a tela para poder entender exatamente, para que os seus olhos escutem, vejam o que os seus ouvidos estão escutando. Tomara que você consiga combinar aí certinho. Can I see? Finders keepers, and I found it in my garden. Finders keepers! Viu que teve um intervalozinho aqui, né? Que quer dizer que foi quando ele pegou e saiu correndo e ele mesmo disse, finders keepers. De novo, antes de eu terminar aqui mais uma vez. Can I see? Finders keepers, and I found it in my garden. Finders keepers! Agora vamos para a próxima. Aqui vai seguir no filme uma outra cena, também no início, onde você vê que o Bruce está preso aqui, né? E vamos ouvir a fala que esse homem vai trazer aqui, o Ra's al Ghul. Then you become something else entirely. Which is? Legend, Mr. Wayne. Aí aqui, a parte que eu gostei disso aqui é falar desse a legend. Bom, primeiro ele está tentando persuadir ele a mudar de vida, ele está aqui sendo preso, ele diz, você pode sair daqui, você pode se tornar uma coisa totalmente, se tornar alguma coisa diferente. Aí ele vai dizer bem assim, then you become, then, então, você become, you become significa se tornar. Então, then you become, então você se torna something else entirely. Esse entire significa inteiro. Quando você bota um sufixo ly, aí vai dar essa ideia de mente, inteiramente. Então, a palavra entire, que é entire, é inteiro. Colocou esse ly, inteiramente. Então, then you become something else, alguma coisa totalmente, alguma coisa inteiramente diferente, né? Alguma coisa assim. É a ideia que ele está dizendo, você vai se tornar alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Aí ele diz, which is, e o que é o quê? O que é essa coisa? Aí ele diz, a legend, Mr. Wayne, a legend. Aí esse legend aqui significa lenda. Certo? Então, seria muito fácil a pessoa cometer um erro aqui e dizer assim, legend significa legenda. Aqui a gente poderia, digamos que a gente pode chamar isso aqui de um falso cognato, né? De que legend parece que é legenda. Mas, na verdade, legend é o que a gente entende em português por lenda. Uma lenda. Mas olha, só uma lenda. Fulano aqui é digamos que é alguém que tem um sucesso incrível, que faz sucesso, é campeão de algum esporte, campeão, sucesso no mundo inteiro. Você diz, essa pessoa é uma legend. Seria o que? Uma lenda. Então, o uso de legend pode confundir você com legenda. E veja que eu quero mostrar para você que legenda em filme seria o que? Legenda, aquelas palavras ali, né? Interpretando as falas dos personagens. Uma legenda de filme, você fala subtitles. Subtitles. Isso aqui.
os subtítulos, né? Seria tipo um subtítulo, né? The subtitles. Subtitles de um filme, aí sim é a legenda de um filme. Isso sim, quando você está vendo um filme, você vai para o cinema, aí você, digamos que a pessoa pergunta, quer ver o filme dublado ou legendado? Aí você vai dizer que quer ver o legendado. Esse legendado que você está falando, na verdade você está se referindo a subtitles, que são legendas de um filme. Porque se você chamar de legend, lembra que é lenda. É totalmente diferente. Então, vamos escutar isso aqui. Eu quero que você tente entender o áudio e ver aqui ao mesmo tempo. Isso aqui, ó. Then you become something else entirely. Which is? Legend, Mr. Wayne. Eu vou aproveitar e só dar uma pincelada aqui nesse Mr. Wayne. Tá aqui, você tá vendo esse MR Wayne. Isso significa o quê? Mr. Esse MR você vai colocar como Mr. Aqui está sendo apenas uma abreviação. Então essas partes aqui que você está vendo de azul são equivalentes. O Mr. Cadê aqui? MR ponto significa Mr. Wayne. Agora, como seria Senhora Wayne? Eu parou para pensar, vamos lá, como é que a gente falaria então senhora? Senhor Wayne é Mr. Wayne, que você pode escrever assim, Mr. Ou mais, é mais comum que você coloque o MR ponto, pronto, já é o Mr, né? Mas seria assim, uma Miss... Opa. Aqui, pronto. Isso aqui seria Senhora Wayne, no caso, né? Seria apenas o acréscimo de um S, que aí a gente na nossa cabeça pensa muito que o acréscimo de um S, com razão a gente pensa que é o plural, né? Você está acrescentando, existe singular, existe plural. Mas aqui nesse caso você não vai pensar em singular ou plural. Colocando o S aqui, simplesmente está dizendo que é senhora. E a pronúncia disso aqui é Mrs. Mrs. Wayne. E a parte aqui, tirando essa abreviação, a parte mais extensa disso seria assim, Porém, aqui eu vou fazer uma observação muito importante. Isso aqui é da minha experiência. Eu nunca vi ninguém escrever Senhora Wayne assim. Apesar de que a gente entende, tá, que esse senhora vem do acréscimo do S. Logo, se eu coloco um acréscimo do S aqui no Mr, né, MRS, aí aqui eu entendo que a parte extensa de Mr seria então esse Misters. Né? Seria assim, Misters. Só que primeiro você não pronuncia esse T. Não é Misters, é Mrs. E segundo, que na prática eu nunca vi na minha vida ninguém, de repente alguém pode provar que eu estou errado, assim, mas até então eu nunca vi, não lembro de ocasião nenhuma de ter visto alguém escrever senhora desse jeito. Sempre que se refere a senhora, você vai escrever MRS e o ponto, assim, você vai escrever a parte abreviada de Mrs. Mas não de, assim, Misters. Porém, para homem, aí você poderia, eu já vi isso, eu já vi você escrever Mister assim, Mister desse jeito, na parte extensa, ou Mister com abreviação, MR ponto. Eu diria para você que esse aqui é o mais usado, você estaria mais certo colocando sempre MR ponto do que Mister. Porém, não está errado botar Mister de vez em quando, se você quiser escrever Mister. Então aqui diria que é um ponto facultativo para masculino e no feminino não é, não, teoricamente podia, mas na prática eu nunca vi. Se alguém souber melhor que eu, escreve aí no comentário para me explicar como é isso, porque que eu saiba, nunca vi ninguém escrever assim, Mrs. com o N, né? Ou qualquer nome, né? Senhora alguma coisa, sempre usa-se a abreviação. Certo? Então é isso aqui. Então foi isso desta parte. Vamos para frente. Tem uma outra fala aqui. Took quite a fall, didn't we, Master Bruce? And why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. Vamos ver aqui o que foi dito. Aqui foi com o pai dele, né? O pai de Bruce vai ajudar ele, que ele se machucou. E aí o Alfred vai dizer assim, took quite a fall. Took quite a fall. Tipo assim, tomou uma queda.
certo? Didn't we, não é, esse we é nós, né? Porque eu tenho que interpretar isso aqui, eu não posso te dizer ao pé da letra, fica complicado dizer exatamente cada palavra. Eu vou tentar ao máximo para que você entenda, mas ao mesmo tempo tem umas coisas que não dá, porque seria tipo assim, took quite a fall. Took é o passado de take, o verbo take. Então, took, levou, tomou. Tomou quite, foi é diferente. Não confunda esse quiet. Olha. Quiet é uma coisa. Quiet é outra. O que a gente está vendo aqui em questão é quiet. Quiet é quieto. Fique quieto. Se eu disser fique quieto, é quiet. Esse quiet aqui é mais parecido com uma coisa... É como um very, é como se fosse uma coisa muito, assim, quando eu estou acentuando alguma coisa. Foi uma grande queda, né? Olha, como ele está usando aqui, uma grande queda, né? Foi uma big fall, foi quite a fall, não foi? Foi uma coisa assim, que eu estou acentuando para cima. Então, opa, sem querer, apertei aqui o próximo. Então, quite a fall, eu diria que seria acentuando uma qualidade, assim, grande de algo, né? Então, foi quite a fall, uma coisa muito... Uma queda um pouco feia, né? Tomou uma boa de uma queda, não foi? Foi mais ou menos isso que ele está dizendo. Né? Tomou uma boa de uma queda, não foi? Master Bruce. Master, esse master é mestre. Ele chama ele de Master Bruce. É mestre Bruce, né? Aí ele disse didn't we, como se fosse nós. Não foi nós, mas que é totalmente interpretativo. Então, to quite a fall, didn't we, Master Bruce? Aí aqui, eu acho que foi até uma fala que se repetiu bastante no filme, que acaba sendo, para mim, pelo menos que assisti esse filme várias vezes, marcou muito essa fala, né, do And why do we fall? Por que nós caímos, Bruce? So we can learn, para que nós podemos, de novo, vou interpretar aqui, tá? Não vou ao pé da letra, para que nós podemos aprender to pick ourselves up. Porque para nos levantar. Nós mesmos nos levantar. Por que a gente cai? Para que a gente possa aprender a se levantar. Então, é uma frase que se repetiu algumas vezes durante o filme e até marcou mesmo. Para mim, pelo menos assistindo esse filme, foi uma frase que não tinha ouvido em outro filme. Uma frase bem positiva, né? Para colocar num filme. Eu achei bem legal essa fala aqui. And why do we fall, Bruce? Por que nós caímos, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. Para que nós podemos aprender a nos levantar. Escuta isso aqui, então. Took quite a fall, didn't we, Master Bruce? And why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. Vou tocar mais uma vez. Espero que você consiga captar aqui tudo que está sendo dito. Took quite a fall, didn't we, Master Bruce? And why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. Vamos para a próxima. Aí aqui tá uma cena... Vamos ouvir primeiro, depois eu falo. Good news. We got him, son. Certo, aqui os pais dele morreram. E aqui ele vai receber uma notícia de que a polícia está dizendo: olha, nós pegamos ele. O bandido aqui, no caso, já foi preso. Agora, vamos ver exatamente como ele diz isso. Eu vou tentar, antes de mostrar, que é uma fala pequena, eu vó tentar explicar para você antes de você ver a fala. Good news. We got him, son. Ele fala assim, ó, good news, boas novas, boa notícia, good news. Aí depois, we got him, son. We, nós, got, esse got é usado para muita coisa, então é complicado dizer uma coisa só dele, né? Mas nesse contexto aqui que ele está dizendo, nós pegamos ele, prendemos ele, we got him. Só que o him significa ele, mas aqui, coloquialmente, assim, o jeito que as pessoas falam, não é we got him, muitas vezes é we got him, acaba saindo assim we got him, son, filho. Então vamos ver se você entende isso aqui. Primeiro, good news, o que ele fala primeiro, good news, good news, apenas escute esse good news aqui. Good news. De novo. Good news. Good news. Aí depois ele vai dizer, we got him, son. We got him. We got him, son. We got him, son. We got him, son. We got him, son. Good news.
We got him, son. Entendeu? We got him, son. Você pode até treinar falando isso aqui. Tenta aí sozinho, eu vou fazer bem rapidinho aqui. Fala assim, good news. Good news. Good news. We got him, son. We got him, son. Vamos ver exatamente como foi isso aqui. Aqui, ó. Good news. We got him, son. Foi isso que ele disse. Ó. Good news. We got him, son. Escuta. Escuta e agora olhando fica mais fácil, né? Good news. We got him, son. Agora, uma observação que eu quero fazer é esse news aqui. Porque, ó, na verdade, isso aqui vem de new. New significa novo. New. Pode pronunciar. Tem uma variação aqui na pronúncia. Você pode chamar de new ou de new. Depende do que você quiser. Então, new é novo. Só que quando você bota um S, fica news. Isso aqui é que é notícia. Não existe o singular disso aqui. Quando você vai dizer para alguém, ei, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Eu, em português, estou dizendo para você que eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Estou falando no singular. Boa notícia. Tenho uma boa... Vamos escrever aqui melhor, né? Tenho uma boa notícia. Né? Boa notícia. Então, tá aí. Agora, em outro contexto, a gente poderia usar o quê? Vamos ver, sim, as notícias. Então, você vê que existe uma diferença das duas palavras. Existe ela aqui no singular e existe ela no plural. Porém, em inglês, o news, você sempre vai falar assim. Seja uma boa notícia, ou seja, vamos ver as notícias, independente de como você quer falar isso em português, se é notícia ou notícias, você sempre vai usar a palavra news. Você não vai dizer, eu tenho uma new para você, tirando esse S aqui. Eu tenho uma new. Não, você tem news. É sempre notícias. Então, não interessa se é singular ou se é no plural. A palavra notícia ou notícias é entendido como news. Sempre assim. Então, aqui ele pode estar dizendo boas notícias ou boa notícia, não interessa. A ideia é boas novas. Eu tenho boas novas para você. Good news. E aqui, você claramente vê que aqui é um H-I-M, é um him, né? Esse him aqui tá fazendo o papel de he, né? Aqui, tá sendo o equivalente de he. Então, é we got him. A pronúncia desse him. Mas na vida real, as pessoas falam we got him. Muitas vezes, falando rápido assim, não sai him. We got him. Então você tem que acostumar seu ouvido, educar seu ouvido para escutar uma coisa dessa e dizer we got him, we got him, we got him. É assim que se fala muito na prática. E se você acha isso um pouco esquisito, está um pouco difícil, perceba, tem muita coisa em português que você que é fluente, nativo, nascido, criado no Brasil, que fala português a vida toda, tem muita coisa que você não sabe, mas que você atropela. Você atropela muito. Ou, de repente, às vezes você está falando, digamos que você acaba virando C, né? Sei lá, C. Ou você vai para um lugar, você acaba dizendo vamos para ali, para aquele lugar, né? Então a gente já faz isso normalmente em português o tempo todo. E não é diferente em inglês. Não tem coisas que são atropeladas mesmo com a língua. As pessoas falam mais rápido, acaba criando uma variação. Então, isso é apenas uma questão de fluência, de você se acostumar e saber que é assim que funciona na prática. Então vamos lá. Good news. We got him, son. Escute isso. Good news. We got him, son. Só mais uma vez antes de passar. Good news. We got him, son. Pronto, vamos para outra aqui. Aqui nós vamos ver, eu separei 3 partes diferentes desse filme, porque eu escutei a mesma coisa nessas 3 partes. Então aqui, você vai aprender aqui um pouco de posse com apóstrofo. Quer dizer o quê? A gente pode, em português não existe isso, então é um pouco estranho. Mas dá para você colocar um apóstrofo S no final de um nome, de alguma palavra, e vai dar uma ideia de que aquilo é uma posse. Então vamos ver aqui, nessas 3 aqui, o que está sendo falado. Vamos ver se você entende isso aqui.
Says your father's. De novo. Says your father's. Ele está perguntando se isso aqui é do pai dele. Eu não me lembro exatamente a cena como é aqui que eu separei, mas se não me engano ele está entregando um casaco, ou está vendo o casaco dele. Aí ele está perguntando se é do pai dele. E eu vou mostrar isso por escrito daqui a pouco para ficar mais fácil. Eu sei que essa aqui é um pouco confusa mesmo. Vamos ver essa aqui. Ó. Confusa que eu digo na parte de falar, né? Que ele fala assim, então... Aqui, como fica. Says your father's. Mas eu vou lhe mostrar aqui daqui a pouco certinho. Aqui também, vamos ver. It was your father's. Aqui ficou um pouco mais claro, né? Ficou mais... Ele está treinando. Aí ele vai fazer uma referência a dizer que alguma coisa é do pai dele. Se não me engano, ele tá discutindo sobre a culpa, de quem é a culpa do que aconteceu, aí ele vai dizer que a culpa é do pai dele. E aqui a gente vai olhar também daqui a pouco. E por último, vamos ver o que é essa aqui. No, Alfred, it's my father's house. Ele diz que é a casa do pai. My father's house. Então vamos ver aqui cada uma como é. Então, aqui nas três, vamos destacar essa fathers. A palavra father, que é pai. Father, father, father. E colocando um apóstrofo S... O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou usando uma posse. Eu estou dizendo que alguma coisa é do pai. Podia ser outra pessoa aqui. Podia ser mother. Se eu escrevo mother em vez de father, quer dizer que é da mãe. Mas no caso aqui no filme, encontrei três partes diferentes que é o mesmo, que é father. Então, fathers, okay, do pai. Fathers, do pai. Fathers, do pai. Então vamos ver o que é aqui. Is that your father's? É aquilo... No caso, muitas vezes a gente interpreta como isso. É só um ponto de vista diferente. That significa aquilo. Mas às vezes, interpretando, a gente chama de isso. Não tem problema assim, na prática. Então, isso é do seu pai, é isso que ele está perguntando. Isso, no caso, que eu me lembro, é o casaco que ele está se referindo. Quase certeza que é o casaco. Is that your father's? Vamos ver aqui. Says your father's. Is that your father's? Quase não dá para pegar isso aqui, né? É assim mesmo, vai acostumando. Is that your father's? Says your father's. De novo. Says your father's. Certo, vamos para essa aqui agora. Não, cadê? Essa aqui. Ele vai dizer, it was your father's. It was your father's. Caso você não saiba, esse was aqui é no passado. Ele está dizendo olha, que alguma coisa era do pai dele. No caso o quê? Eles estão discutindo sobre o evento que ele acabou morrendo, o que ocorreu ali, né? E ele está dizendo que a culpa, está dizendo para Bruce que a culpa é do pai dele, foi do pai dele, né? Então, it pode ser qualquer coisa. It, no caso, o evento, a culpa daquilo ali, né? It was, aquilo era, aquilo foi, aquilo era your father, do seu pai. It was your father's. It was your father's. Esse tá mais claro nos seus ouvidos, tá mais fácil captar esse do que esse. Então escute de novo. Eu acho que esse aqui deu para você pegar certinho. It was your father's. It was your father's. E agora aqui eles estão discutindo alguma coisa que Bruce vai dizer no, Alfred, it's my father's house. Eu acho que Alfred está dizendo que essa casa é sua. Aí ele vai dizer no, Alfred, não, Alfred, essa é o meu pai casa, ou seja, essa é a casa de meu pai. Father's house. Você vê que em inglês você não vai dizer house primeiro, você não precisa dizer que a casa é do pai. Você pode dizer father, e imediatamente botar o apóstrofo S, ou seja, o que vier depois está indicando uma posse do pai, entendeu? Father's house, então, casa do pai. It's my father's house. No, Alfred, it's my father's house. Isso é bem rapidinho, né? Vamos lá. No, Alfred, it's my father's house. No, Alfred, it's my father's house. Parece nem que tem ponto, né? Vai de uma vez só aqui. Vamos lá. No, Alfred, it's my father's house. Espero que tenha dado para ouvir. It's my father's house. Então essa é a ideia de posse com apóstrofo. Você pode colocar apóstrofo S e vai se indicar posse. Vamos ver essa aqui. Do you still feel responsible for your parents' death? My anger outweighs my guilt. Certo, aqui requer uma explicação desse diálogo, que é o seguinte,
A palavra em destaque é essa, outweighs. Eu vou falar daqui a pouquinho o que é isso aqui. Do you still, você ainda, feel responsible, feel é sentir, algum sentimento que você tem, feel, sentir responsible. Você ainda se sente responsável for your parents' death, ou seja, pela morte de seus pais. Aí ele vai dizer my anger, que é o que? Minha raiva, outweighs my guilt. Anger é raiva. Guilt é culpa. Então ele está fazendo. Então veja que interessante. Então, estamos fazendo um comparativo aqui. Ele, no caso, está dizendo: eu sinto duas coisas com relação à morte dos meus pais. Uma é anger, raiva. E a outra é guilt. Guilt o quê? Culpa. Então ele carrega um pouco de culpa, carrega alguma culpa, né? No caso, em relação a isso. Ele carrega duas coisas: anger, raiva, e guilt, culpa. Só que ele está fazendo um comparativo aqui, que é o uso do outweighs. Esse weighs aqui tem a ver com peso, tá? Então é peso. Então ele está dizendo que a raiva dele pesa mais que a culpa, ou seja, é maior. Ele tem mais raiva do que culpa. Então a pergunta é: você ainda se sente responsável pela morte dos seus pais? Aí ele vai dizer: a minha raiva é maior que a minha culpa. Só que o jeito que isso foi falado foi um truquezinho que tem no inglês, que eu acho que no português também não, que não tem. Porque no português você diria que a minha raiva é maior, né? Você usaria um comparativo mais fácil, né? Mais simples de dizer, é maior. E ele podia ter dito: a minha raiva é maior, exatamente assim. Mas o jeito que ele disse foi outweighs, que é o quê? Isso aqui tá maior, tem um peso maior do que isso. E você pode usar esse out para outras coisas também. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você disser, digamos que a gente tem um... Deixa eu usar um exemplo aqui. Se você tem um jogo de futebol que é 11 contra 11, né? O jogo do futebol é 11 contra 11. Aí de repente aqui, 11 contra 11. Sempre é assim, né? Aí de repente vai acontecer que um jogador vai tomar um cartão vermelho, certo? Aí de repente o que vai acontecer? Nós temos agora 11 contra... Vou colocar aqui de vermelho, vai ficar melhor. Temos 11 contra 10 agora. Ou seja, esse time aqui tem esse time do lado de cá tem 11 e o do lado de cá tem 10. Ou seja, esse aqui tem um número maior de jogadores do que esse. Logo, o time azul aqui, blue, opa, deixa eu escrever de outra cor. Blue outnumbers red. O que eu estou dizendo com isso? O time azul do lado de cá, o blue, e esse aqui, red, vermelho. Outnumbers. Percebeu que eu estou usando essa mesma ideia? Deixa eu colocar de outra cor mesmo. Olha. Outnumbers. Número, e aqui é number significa números, né? Ou seja, tem um número maior, tem um peso maior em termos de número para o lado de cá do que para o lado de cá. Então, outnumber. O lado de cá, outnumbers, o lado de cá. Ou seja, aqui tem mais do que aqui. E é exatamente o que ele está dizendo aqui. Só que no lugar de number, aqui é número porque é literalmente, o exemplo que eu estou dando é número. Número de jogadores com o lado de cá. No caso, nesse caso, ele usou a palavra aqui relacionada a peso, porque ele está pesando as duas grandezas aqui. É a minha raiva com a minha culpa. Ele está dizendo, minha raiva outweighs o do lado de cá. Ou seja, ele traz um peso maior do que o lado de cá. E nesse exemplo que eu estou dando aqui, eu estou dizendo que é outnumber. Que eu estou dizendo o quê? O lado de cá, o azul, é um outnumber, é um número a mais, está numerando a mais do que o lado de cá. Então, está tendo mais vantagem do que o lado de cá. E você poderia dizer, deixa eu ver outra coisa que poderia... Digamos que você tem aí, você comprou alguma comida e você diz assim que uma tem uma validade de 1 mês e a outra tem uma validade de 12 meses. Então, uma vai durar mais que a outra. Logo, o que é que você usaria aqui? Se o comida A, vamos dizer assim, comida A lasts 1 month. 1 month. Que é isso aqui que está dizendo, né? Vamos lá. Ou seja, last é o verbo durar. Então,
comida A, essa comida A, que sei lá, não estou dando exemplo qualquer aqui, lasts vai durar um mês. E a outra vai durar um ano. E comida B, lasts 1 year, vai durar um ano. Perceba que eu estou falando, então agora eu quero comparar lasts, nesse sentido aqui está dizendo durar, né? A duração. Eu sei que a palavra, sem querer confundir muito a cabeça, se você não estiver iniciando no inglês, last, você pode estar pensando, não é último, primeiro e último, né? First é o primeiro e last é o último. Sim, last significa o último, né? Mas aqui é um verbo, está significando durar, duração. Então, comida A, lasts 1 month. Comida B, lasts 1 year. Logo, podemos dizer que a comida B outlasts comida A. Esse aqui é um exemplo meio esquisito, mas foi uma coisa que eu pensei aqui agora ao vivo, na cabeça. Não tinha pensado em algum outro melhor exemplo. Se tivesse mais tempo, pensava no exemplo melhor, mas é um jeito que veio aqui, né? Então, out. Entendeu a ideia do out? Então, outlasts o outro. Esse aqui vai outlast o de cá. Esse aqui vai outnumber o de cá. E esse aqui vai outweighs o de cá. E por aí vai. Então vamos agora escutar o áudio para você entender. Do you still feel responsible for your parents' death? My anger outweighs my guilt. De novo. Do you still feel responsible for your parents' death? My anger outweighs my guilt. Pronto, agora vamos para frente. O que está dizendo aqui? He learned things and he will testify in exchange for early parole. Rachel, this man killed my parents. Aí aqui, o que está acontecendo? Rachel está falando com Bruce e ela vai dizer bem assim, é sobre o cara que matou os pais dele. Mas olha, he learned things, ele aprendeu coisas, descobriu coisas, aprendeu algumas coisas na prisão, quando ele estava preso. O contexto aqui que ele estava preso, está preso ainda, né? He learned things and he will testify. And he will, e ele vai, e ele irá testificar in exchange. Exchange é uma troca. Você vai fazer uma troca com alguma coisa. Vai fazer alguma troca provavelmente no mesmo peso. Aí você vai ganhar uma coisa, vai ter que entregar outra. Então, in exchange for early, para cedo, early. Essa palavra early significa cedo. Parole. E aqui é uma palavra-chave de todo esse diálogo aqui. Eu trouxe para destacar essa palavra parole. Esse aqui não é parole, né? Palavra que acontece. Parole. A pronúncia é parole. Parole é o equivalente que você usaria, por exemplo, alguém está preso. Aí a sentença é X anos. Porém, antes dele terminar a sentença, eu acho que não é nem sentença a palavra pena, né? Pena. Cumprir a pena dele, né? Que em inglês é sentença, no caso, sentence. Então, antes dele terminar de cumprir a pena dele, ele vai sair um pouco antes em condicional. O prisioneiro vai ser liberto sob condicional. Está em liberdade, mas condicional. Tem algumas coisas que não pode. Não pode sair da cidade, não pode isso, aquilo. Então, é uma condicional. Então, a palavra parole vai trazer essa ideia de condicional. Não estou dizendo que exatamente ao pé da letra, parole significa condicional. Mas parole é interpretado, aqui nesse contexto, que parole é o que se fala ali em português como condicional. Alguém está sob condicional, parole. Aí o Bruce vai dizer, Rachel, this man killed my parents. Esse homem matou meus pais. Então ele está reclamando, está dizendo, não, mas esse homem matou meus pais. E aqui, só para te lembrar, aqui caso você não saiba, não cair aqui num falso cognato de achar que seria muito fácil você pensar que parents significa parentes, né? Não é de jeito nenhum. Parents é o equivalente a pai e mãe. Porque em português, vamos lá, como é que você vai falar pai? Pai é father, né? Mãe é mother. Porém, quando a gente se refere a qualquer um deles, como é que a gente se referiria? Como você chamaria ou um pai ou uma mãe juntos? Como é os dois juntos? No caso,
Em português, eu acho que isso é uma coisa, é até uma fraqueza do português nesse sentido, que não tem uma palavra forte, assim, uma boa palavra para pai e mãe. Geralmente chama de pais. Só que fica meio esquisito, porque é o plural de pai, né? Não fica pais. Ah, ali estão os pais daquela criança. Aí você usa a palavra pais, não para dizer que ela tem dois pais, um pai e outro pai. Está dizendo pai e mãe, né? Então, o pais, nesse caso, que a gente chamaria em português, para se referir aos dois, né? Pai e mãe, ali estão os pais da criança, é o que em inglês é parents. Então é assim que você vai chamar. Parents, isso vai significar exatamente pai e mãe, os dois juntos, né? E se você tirar o S e ficar só parent, vai ser só um dos dois, ou pai ou mãe, né? Todo pai é um parent, toda mãe também é um parent. Mas nem todo parent vai ser o mesmo. Aqui tem parent que é pai, tem parent que é mãe. E eu espero que tenha dado para entender isso aqui. Então vamos lá. Vamos ver se você escuta tudo isso e consegue desmistificar aí no ouvido, consegue educar seu ouvido para entender isso. He learned things, and he will testify in exchange for early parole. Rachel, this man killed my parents. Vamos escutar de novo. He learned things, and he will testify in exchange for early parole. Rachel, this man killed my parents. Certo, agora vamos para frente. Vamos escutar, tem duas falas aqui, vamos lá. Falcone may not have killed your parents, Bruce. But he's destroying everything that they stood for. E a segunda? Good people like your parents will stand against injustice. They're gone. Aqui são bem extensas essas duas falas, as duas são da mesma personagem. Vamos ver o que é que eu quero destacar aqui para você ver. Ela está dizendo aqui, Falcone may not have killed, pode não ter matado your parents. É de novo a palavra parents aqui, né? Bruce. Falcone pode não ter matado seus pais, Bruce. Mas, he's destroying, ele está destruindo everything that they, tudo que eles stood for. Então, esse stood for tem a ver com coisas que eles defendem. É como stood for, no caso, é um passado. Coisas que eles defendiam. E isso vem de stand for, stand. Stand, no caso, é o verbo no presente e stood no passado. Então, essa expressão, stand for, aqui é. Se você disser I stand for isso e isso, são ideais de vida. I stand for liberdade, justiça, seja o que for. Quando você diz I stand for alguma coisa, você está dizendo é isso que eu defendo, esses são meus ideais. É isso que eu me levanto por isso. Porque stand por si só é como levantar. Por exemplo, eu agora estou sentado. Eu levanto da cadeira, isso é um stand. Então, stand for, no caso, é se levantar por uma causa, por defender alguns ideais. E no passado, você apenas pega esse stand e vai ficar stood. Stood for. O for não precisa fazer mudança nenhuma. É só stand para stood. Então é isso que ela está dizendo aqui. Ó. Mas ele está destruindo tudo que eles stood for. Tudo que eles defendiam. E aqui, good people like your parents, boas pessoas como seus pais, who will stand against, de novo, who will stand against, que vão se levantar contra a injustiça. Ou seja, who will, quem vai, stand against, levantar contra, se erguer contra, lutar contra a injustiça. Aí no final ela diz, they're gone. They are gone. They're gone. Quando alguém se foi, quando alguém foi embora, você pode usar esse gone aqui. Ó. Porque o gone tem a ver com... Olha, o verbo é go. Você vai dizer go, que é o verbo ir. Você vai para algum lugar, você diz ir, né? Go. No passado, você vai usar o went. Vai dizer foi, né? E tem um último, que é o particípio, que é o gone. Então, se alguém morreu ou foi embora, ou não está mais aqui, não participa de alguma coisa mais, você pode dizer, olha, está gone. Dessa pessoa, gone. Se foi embora. Então é isso que ela está dizendo aqui, ó, they're gone. E aqui é um pouco, esse final eu sei que é um pouco difícil para você entender, se você não estiver acostumado, porque ela fala, they're gone. Aqui, ó. Esse they're gone. Que na verdade é they
are gone. E se a apóstrofo for RE, né? Vai significar exatamente esse are aqui, ó. They're gone. Só que veja como é tão rápido o jeito que você fala. Isso aqui é they are gone, they are gone, they are gone. E aqui em cima fica they're gone, they're gone, they're gone. Mas é assim que se fala mesmo. Você tem que acostumar seu ouvido a pegar isso aqui, they're gone. E aqui tá, então, they're gone. Então, nessas falas todas aqui, tá um pouco extensa, eu sei que pode ser um pouco difícil para você entender, mas pegue essa ideia do they're gone. Aprenda também a questão do stand. Stand e stood for, que é defender, se levantar, se erguer com algum ideal. E vamos ver se você escuta essas duas falas. Vou começar... Não, vamos para a primeira mesmo. Vamos ver se você consegue escutar a primeira inteira e pegar esse stood for no final. Falcone may not have killed your parents, Bruce. But he's destroying everything that they stood for. De novo. Falcone may not have killed your parents, Bruce. But he's destroying everything that they stood for. Pronto. Agora a segunda, vamos lá. Good people like your parents will stand against injustice. They're gone. Prestar bem atenção no final, no they're gone. Good people like your parents will stand against injustice. They're gone. Pronto. Você pode tocar de novo, volta esse vídeo se necessário para escutar de novo isso aqui, para que possa captar bem no seu ouvido o que foi dito aqui. Agora vamos ver outra no avião. In the Depression, your father nearly bankrupted Wayne Enterprises. Vamos ver o que foi dito aqui. In the Depression, na depressão, tempos econômicos, na dificuldade da depressão, your father, seu pai, nearly, esse nearly, vamos lá. Vamos pegar aqui, o near tem a ver com perto. Então, só que quando ele está dizendo assim, nearly, ele está dizendo quase, foi uma coisa que chegou bem perto, mas quase, nearly, bankrupted. Bankrupt, essa palavra aqui, né? Bankrupt, é a palavra que a gente entende por, aqui é nearly bankrupted, tem a ver com falência. O ED no final é porque está no passado. Você tem que se acostumar a enxergar, não é sempre, mas várias vezes quando você vê ED no final, possivelmente se vê alguma coisa no passado. Então, nearly, quase, chegou perto, chegou bem perto, mas não fez. Nearly bankrupt, quer dizer o quê? Falência, quase faliu. Então, nearly bankrupted, quer dizer, quase faliu. Essas duas palavras juntas aqui significam exatamente quase faliu. Nearly, quase, e bankrupted, faliu. Bankrupt, só a parte preta aqui, é falir. É o verbo falir, com ED, faliu. Então, in the depression, na depressão, your father, seu pai, nearly bankrupted, quase faliu as empresas Wayne, que é o Wayne Enterprises. In the Depression, your father nearly bankrupted Wayne Enterprises. Vamos escutar de novo isso. In the Depression, your father nearly bankrupted Wayne Enterprises. Isso, agora vamos para a próxima. No more favors. Someone is sniffing around. Hey, I scratch your back, you scratch mine, Doc. I'm bringing in the shipments. De novo, escutar só mais uma vez antes de eu mostrar. No more favors. Someone is sniffing around. Hey, I scratch your back, you scratch mine, Doc. I'm bringing in the shipments. Vamos ver se você pegou alguma coisa aqui então, né? Aqui tem uma pessoa conversando com ele. Aí essa pessoa que você não está vendo na tela vai dizer bem assim: no more favors. Quer dizer o quê? Não mais favores. Chega de favores. Quando você quer dizer chega de alguma coisa, chega. É no more. Não mais. Você vai dizer no more favors. Não mais favores. Someone is sniffing around. E essa palavra aqui é interessante. Esse sniffing. Sabe o que é sniffing? O ing quer dizer que é gerúndio, né? Quer dizer que está acontecendo agora. Mas o destacado é esse sniff. O que é? S-N-I-F-F. O que é esse sniff? Sniff é isso aqui. Você tá, não é cheirar exatamente, mas é um cheirar como quem está... Imagina um cachorro quando está atrás de comida. Aí ele faz assim. Ele começa a sentir um cheirinho de comida. Então, de onde é que está vindo? Tem ali. Então, esse cheirinho assim, é esse cheiro meio
suspeito, que você está de propósito tentando cheirar e descobrir alguma coisa. É um sniffing, você tá sniffing. Então, é isso que ele está dizendo, aí, não mais favores. Someone is, alguém está sniffing around, alguém está cheirando por aí, ou seja, eles estão fazendo coisas erradas, coisas contra a lei. Então, alguém está cheirando o que está acontecendo, alguém está suspeitando, alguém está chegando perto, está descobrindo alguma corrupção, alguma coisa assim. Então, essa pessoa que está descobrindo essa trama, esses crimes, é alguém que está sniffing, tá cheirando, tá dando a cheirada, que está acontecendo algo errado. E é isso que alguém está dizendo para ele. E a resposta dele é: Hey, I scratch your back. Scratch no caso é você está coçando. Ele está aí, back são as costas. Então, I scratch your back, eu coço suas costas. You scratch mine, você coça as minhas. Então, é isso que ele está dizendo. Eu faço... Aqui é um linguajar, né? Que eu coço as costas, você coça as minhas. Eu faço um favor, você faz isso para mim. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Doc, esse doc tem a ver com doutor. É doc de doctor. Doc, um jeito mais curto de dizer doutor. Aí depois ele diz, I'm bringing in, estou trazendo para dentro, esse in, quer dizer dentro, I'm bringing in, estou trazendo para dentro, the shipments. No caso, as entregas, as cargas, alguma coisa que eles estão recebendo. Aí, então, o que mais, além desse sniffing, outra coisa que você poderia entender é esse uso do mine. Esse mine aqui que você está dizendo que mine vai ser isso aqui. Quando você vê mine, você entende que mine é a junção de my mais qualquer coisa. Vou botar um x aqui. É um x da questão. É o x do que está no contexto. No contexto, o que eles estão falando aqui? I scratch, eu coço suas costas. Ou seja, back, your back. Esse suas costas é o objeto em questão da frase, né? Essa seria, no caso, um substantivo aqui que a gente está procurando. Então, nesse mesmo contexto, aqui, esse mine está substituindo back. Então, esse I scratch your back poderia ser substituído por you scratch my back. Eu vou até escrever aqui para ficar mais fácil. Seria tipo assim, I scratch your back, you scratch my back. É exatamente isso. Your, vou colocar destacado aqui de vermelho. E fazer uma paralisada aqui. Cadê não? Your back. I scratch your back, you scratch my back. Agora, para não ter que repetir esse my back aqui, como eu já estou dizendo que é minha, né? E já sei que o que é em questão é esse back, eu poderia tirar esse my back e simplesmente chamar de mine. Vou dizer aqui, esse my back se torna mine. Por isso que na frase, então, está dizendo isso aqui, I scratch your back, you scratch mine, que é my e o que a gente está falando no contexto, my back. Então é isso. Vamos agora escutar. No more favors. Someone is sniffing around. Hey, I scratch your back, you scratch mine, Doc. I'm bringing in the shipments. Mais uma vez. No more favors. Someone is sniffing around. Hey, I scratch your back, you scratch mine, Doc. I'm bringing in the shipments. Agora vamos passar para frente e ver o que está acontecendo aqui. In the Civil War, your great-great-grandfather was involved in the Underground Railroad. Isso aqui ficou um pouco difícil de escutar, que tem um áudiozinho no final, né? Tem um áudio assim, atrapalhando, mas se você se esforçar, você vai descobrir o que ele está dizendo aqui. Vamos lá. In the Civil War, your great-great-grandfather was involved in the Underground Railroad. Ele está falando algo da Guerra Civil. Vamos lá. In the Civil War, na Guerra Civil, your great-great-grandfather... Aí o que ele está dizendo com isso aqui? Vamos lá. O que é grandfather? Father é pai. Quando você diz grandfather, você está dizendo avô. Certo? Então, father é pai. Grandfather, avô. E quando eu boto um great aqui, great grandfather se torna bisavô. Então, se você não sabia o que era bisavô, descobriu agora. Bisavô é o que é um great grandfather. E se eu repetir um outro great aqui, great great grandfather, é o quê? O que é que vem antes de bisavô? Tataravô. Então, no caso,
Aí você descobriu que tataravô é isso aqui, é esse nome grandão aqui, é um great grandfather. Então ele está dizendo, na Guerra Civil, seu tataravô estava envolvido in the Underground Railroad. Underground, abaixo do chão, né? Abaixo do nível do chão, tem um ground, térreo, então underground, onde está, por exemplo, o metrô, é um underground, né? Onde tem metrô, fica embaixo. Então, railroad tem a ver com, como é que eu digo, uma estrada de ferro, onde um trem passa, né? Uma ferrovia. Então, é uma ferrovia, mas é onde tem trilhos, o trem passa por ali, então é um railroad. Então, Underground Railroad, que significa então uma ferrovia por baixo da terra, um railroad. E foi tudo isso que ele falou nessa fala assim bem rápido, que olhando assim eu acho que vai dar para você conseguir entender. Se você realmente prestar atenção, começar a olhar cada palavra aqui, você consegue acompanhar o que foi dito na fala do Alfred. Foi Alfred que disse para ele: In the Civil War, your great-great-grandfather was involved in the Underground Railroad. Vamos tentar escutar isso aqui. In the Civil War, your great-great-grandfather was involved in the Underground Railroad. Vamos escutar mais uma vez. In the Civil War, your great-great-grandfather was involved in the Underground Railroad. Certo. Agora vamos para frente. O que ele vai dizer aqui? Vamos ver. How large? Say, 10,000. Well, at least we'll have spares. Get. Aqui eu quero destacar a palavra spares, que significa o quê? Ele está perguntando, eles estão querendo encomendar algumas coisas. Aí o Bruce vai perguntar, how large? Large é uma coisa grande, é uma coisa... o quão grande é isso? Quanto a gente precisa pedir? How large? O quão grande tem que ser esse pedido que a gente vai fazer? Alguma encomenda que eles vão fazer. Aí o Alfred vai dizer, say 10,000, 10 mil. Aí ele vai dizer, well, at least, no mínimo, pelo menos, we will, que é, essa aposta foi LL, é a mesma coisa que we will, nós vamos, nós iremos, have spares. Spares é alguma coisa que você pode, digamos, reserva, uma coisa reserva que você tem. Se você tem, por exemplo, uma chave da sua casa ou do seu carro, você diz, essa é a minha key. Chave é key. Então você tem uma key. Agora, se você tem uma chave reserva, você tem uma spare key. Teria tipo uma chave reserva, uma chave... E nesse sentido aqui, ele está falando sobre reserva ou alguma coisa que pode desperdiçar, que não que pode desperdiçar, mas que não está em uso principal. É algo que está ali guardado para qualquer coisa. Então, essa é a ideia de um spare, de ter algum spare de alguma coisa. Dentro de um carro, se você tem o carro tem 4 pneus. Pneu é tire. A palavra tire significa pneu. Então, um spare tire é um pneu, digamos, reserva. Que está ali, se acontecer, se for o pneu, vai usar o spare tire. Essa é a ideia do spare. Desse spare aqui. Vamos ver se você escuta esse pequeno diálogo entre Bruce e Alfred para entender, para ouvir, né, exatamente o que está escrito aqui. How large? Say, 10,000. Well, at least we'll have spares. Get. No final ele até diz um yes. Não sei se deu para pegar, eu não escrevi, mas ele diz um yes, assim, o Alfred. Vou tocar mais uma vez para ver se você entende aqui o que está sendo dito. How large? Say, 10,000. Well, at least we'll have spares. Get. E essa parte é a mais rápida, né? Assim, aí ele fala assim. E também ele fala com uma voz não muito forte nesse word, assim. Então eu vou tocar só mais uma vez para ver se você entendeu aqui. How large? Say, 10,000. Well, at least we'll have spares. Get. Agora vamos para frente e vamos ver o que vai ser dito aqui. I'm no rat. Aqui é bem simples, não falar com I'm no rat. Só mais uma vez. I'm no rat. Uma fala tão simples que eu até vou explicar sem mostrar por escrito primeiro. O que ele está dizendo aqui? I'm no rat. É porque aqui é um policial, Gordon, e esse outro aqui também policial, só que ele é corrupto. Ele faz coisas que não pode saber, né? Que não dá para saber. Então ele está com medo
que Gordon, em algum momento, possa dedurar ele. Você, olha, um policial que faz tudo certinho, tá vendo um outro policial sendo corrupto, aí o corrupto vai ficar com medo exatamente disso, medo de ser dedurado. E em inglês, o jeito que se chama isso é chamar de rato. Uma pessoa, no caso em inglês, que está dedurando outra, independente do contexto, não precisa ser só policial, mas em qualquer outro contexto, esse dedo duro, no caso, esse dedo duro é um rato. É como está dizendo aqui, I'm no rat. Ele está dizendo aqui, eu não sou nenhum rato, não sou rato. I am, eu sou no rat, nenhum rato. Eu não sou rato, é isso que ele está dizendo, o Gordon. I'm no rat. Essa é bem simples, né? Dá para entender aqui. I'm no rat. I'm no rat. I'm no rat. É isso que ele fala aqui. Vamos para a próxima. Nice car. You should see my other one. Aqui, o que está acontecendo? Bruce está chegando com o carrão dele. Alguém vai fazer uma observação para ele dizendo nice car, que é o quê? Belo carro, um bom carro, né? Carro legal. Nice car. Aí ele vai dizer assim, you should, você deveria, see my other one, ver meu outro um. E o que eu queria destacar disso aqui é, you should see, você deveria ver my other one, meu outro um. É exatamente isso, que em português você não está acostumado a chamar as coisas de meu outro um. Mas em inglês você tem que se acostumar a entender que se usa muito assim, my other one, meu outro um. Agora, em português, se tivessem dois carros, você não teria problema de chamar de aqueles dois, né? Os dois. Aqueles dois. Para qualquer coisa, você diria, ei, aqueles dois, aquele dois. Mas quando é uma coisa só, geralmente em português você chama de aquele. Você não diz aquele um, você diz só aquele. Então, isso é um detalhe que eu queria observar para você, que entenda que em inglês é muito normal dizer my other, dizer aquele um. Assim como você fala aqueles dois, aqueles três, aqueles quatro, você também falaria em inglês aquele um. Então, no caso é my other one, meu outro um. Então, é nice car, you should see my other one. É isso que está sendo dito. E eu vou tocar para você entender, ouvir e ver ao mesmo tempo. Nice car. You should see my other one. Mais uma vez. Nice car. You should see my other one. Agora vamos mais para frente e ver o que vai ser dito aqui. My boss has been missing for 2 days, which in this town means that I should probably start by looking at the bottom of the river. Isso aqui é uma fala um pouco extensa, eu vou chegar nos finalmente de porque eu botei essa fala aqui. O que ela está dizendo aqui? My boss, meu chefe, has been missing. Ele tem faltado, ou seja, ele desapareceu, ele não pode ser encontrado. Então, my boss has been missing, ele faltou, está faltando, for 2 days, por 2 dias. Which in this town, o que nessa cidade, means that I should, significa, que é means, significa, that I should, que eu deveria, provavelmente, start by looking, começar por olhando, looking at, the bottom of the river. Aí, algumas coisas que eu quero destacar aqui, vem de bottom, esse bottom, que se escreve bottom, mas é bottom, que ele é simplesmente o contrário de top. Se eu dissesse para você top, eu entendo que, sem falar inglês, você sabe que top é o quê? É o topo. Não tem dificuldade de entender, de colocar na sua cabeça que algo top é algo topo. E o contrário dele, o que seria aqui então? Se isso aqui é top, o que seria o oposto dele? O oposto de top é bottom. Bottom, se pronuncia bottom, sim. Ou seja, ela está dizendo que o chefe dela está faltando, então ela está desconfiada que ele morreu. Então é melhor procurar ele no fundo do rio. Of the river, do rio. Então, do bottom of the river, ou seja, no fundo do rio. É onde ela deveria estar procurando ele. É isso que ela está dizendo aqui. Bottom of the river. E a outra coisa destacável é a palavra town. Esse T-O-W-N aqui, town, significa cidade. Só que provavelmente você conhece cidade mais como city, né? E não está errado. Tanto city como town, você pode chamar diferente. É só um jeito diferente de chamar. Agora, eu lhe daria um contexto aqui de que city tem mais a ver com uma área mais urbana da sua cidade. Se você mora em um centro urbano, provavelmente você vai chamar de uma city. E se você mora em algum subúrbio mais afastado do urbano, assim, aí seria mais um town.
Mas geralmente tanto faz, chama city, chama town, não vai atrapalhar muito sua vida chamando um outro aqui de city ou town. Então a frase completa vai ficar essa: My boss has been missing for 2 days. Meu chefe já desapareceu por 2 dias. Which in this town, o que nessa cidade, means that I should probably, significa que eu deveria provavelmente start by looking at, começar por olhar the bottom of the river, o fundo do rio. Agora eu vou tocar isso 2 vezes para você tentar ouvir com a minha explicação, entender melhor essa fala e ouvir e ver ao mesmo tempo. My boss has been missing for 2 days, which in this town means that I should probably start by looking at the bottom of the river. Mais uma vez, vamos lá. My boss has been missing for 2 days, which in this town means that I should probably start by looking at the bottom of the river. Pronto. Vamos mais para frente. O que está sendo? Vamos ver o que está sendo. Isn't it convenient for a 52-year-old man who has no history of... Aqui a fala foi interrompida, porque tem um detalhe interessante, que é isso aqui. Ó. Isn't it convenient? Não é conveniente for a 52-year-old man, para um homem de 52 anos, who has no history of, que não tem histórico de, e por aí vai. Mas o destacável aqui para mim é o 52-year-old. Quando você diz que alguém tem 52 anos de idade, você vai dizer que essa pessoa tem 52 years old. 52 não é plural, então years são anos. Year é um ano. Quando você bota um S, é porque você está dizendo que é years, que é o plural, né? Não é um ano, né? Se essa pessoa tem 1 ano, é 1 year old. Mas como é mais de 52, tem que ter o S. Mas perceba que nessa fala não tem o S aqui. Ela está dizendo, por que isso? Por que é um 52-year-old? Porque tem a palavra man aqui, man. Porque aqui eu estou dizendo, se eu disser para alguém, se alguém tem 52 anos e eu digo, olha, você tem 52 anos, eu vou dizer, fulano tem 52 anos de idade, né? Isso aqui, 52, eu vou usar esse vermelho aqui. Mas nesse contexto aqui, o que eu estou usando é diferente, é 52-year-old man. Esse man aqui é a pessoa em questão e o 52-year-old está sendo um adjetivo. Então eu estou usando esses 52 anos como um adjetivo. Então ele é um homem de 52 anos. Então aqui ele perde o S. Fica 52-year-old man. Um homem de 52 anos. Enquanto que aqui eu poderia dizer, ei, ele tem 52 anos de idade. Não estou usando, não está sendo adjetivo, não estou usando a palavra man ou nada que torne isso um adjetivo. Então aqui sim, a pessoa pode dizer, ou então o homem pode dizer bem assim, eu sou um homem de 52 anos, que aí eu usaria esse vermelho aqui, ou eu sou um 52, desculpe, eu confundi aqui, peraí. Você pode dizer, eu tenho 52 anos, é isso que eu tenho, eu sou uma pessoa de 52 anos, eu tenho 52 anos, você vai dizer esse vermelho aqui, eu tenho 52 anos. Mas se você disser, eu sou um homem de 52 anos, aí você vai usar esse aqui, porque os 52 anos está se tornando um adjetivo. Então ele perde esse S aqui. E é assim que funciona. Deixa eu ver se eu tenho mais um exemplo disso. Até no jogo de futebol americano, quando está faltando 2 minutos para acabar o jogo, tanto no primeiro tempo como no segundo, existe uma coisa chamada um 2-minute warning. Se você gosta de futebol americano, você já deve ter visto isso, que tem o tal do 2-minute warning. O aviso de 2 minutos. Agora, o aviso mesmo seria o seguinte, são 2 minutes, porque 2 minutos tem que ter o S, né? São 2 minutos. Mas nesse caso aqui, o 2 minutes vai perder o S, exatamente porque ele se tornou um adjetivo do warning, que é o que? Um aviso de 2 minutos. Então é um 2-minute warning. E de quanto tempo é esse 2-minute warning? 2 minutes, 2 minutos. Escuta aqui. Isn't it convenient for a 52-year-old man who has no history of... Pode perceber claramente aqui, mesmo que você não entenda a fala toda, eu quero só o destaque para essa parte. Né? Veja que não tem S, ela fala mesmo 52-year-old, não é years. 52-year-old. Isn't it convenient for a 52-year-old man who has no history of... Agora vamos para frente, vamos ver o que está sendo dito aqui.
How is she? She's fading. We gotta go. I'll get my car. I brought mine. Yours. Nesse diálogo, vamos logo para a fala, para você ver exatamente o que foi dito, né? Então, o que está acontecendo? How is she? Como está ela? Como ela está? É o que o Batman está perguntando, né? How is she? Aí ele vai responder, she's fading. Fade, você já viu? Fade quando a pessoa está... Você já viu algum vídeo, aquele efeito de fade, que é a tela desaparecendo, vai escurecendo, a imagem vai escurecendo, né? Então, eu não sei uma palavra em português exatamente para dizer fading, mas alguma coisa desaparecendo, ou seja, está enfraquecendo, está diminuindo, está caindo, né? No caso, na cena aqui, ele está perguntando como está ela, a Rachel, que ela está doente, né? Que ela foi infectada com alguma coisa que o vilão colocou nela, então ela, eu não lembro agora o nome exatamente do que é, mas ela está enfraquecendo. Então ele usa esse fading aqui. She's fading, ela está diminuindo, está perdendo força, está ficando mais fraca, está desaparecendo. We gotta go, nós temos que ir. We gotta go. Aí ele vai dizer, I'll get my car. I will, isso aqui é I will, get, pegar, my car, meu carro. Aí o Batman vai responder, I brought, eu trouxe mine. E esse mine é uma coisa que eu expliquei mais cedo nesse episódio, que é mine, que é o quê? Que é uma junção de my mais alguma coisa do contexto. Então, nesse sentido aqui, qual é o objeto em questão que a gente está falando aqui? Um carro. Então, se eu falo mine aqui, eu entendo que esse mine está substituindo o carro. Então, seria o quê? Esse mine ali é my car. Mine igual a my, seria my car. É o my mais o car. My car. Então, mine vai ser my car. E continuando no contexto ali, yours também. Yours vai ser o que aqui? No caso, esse yours vai ser yours igual a your mais o x da questão. O x da questão é o que? É car. Então, vai ser car. Your car. Yours, your car. Mine, my car. Então, how is she? Como está ela? She's fading. Ela tá enfraquecendo. We gotta go. Temos que ir. I'll get my car. Vou pegar meu carro. I brought mine. Eu trouxe o meu. Yours, o seu o quê? Carro, né? Porque em português não tem esse truquezinho de fazer botar um S no final e significar o pronome possessivo com o objeto em questão. Mas em inglês tem muito disso. Então vamos ver se você entende exatamente a fala de cada um deles. Eu troquei de cor para você poder identificar cada um deles pela voz. Vamos ver se você pega aqui. How is she? She's fading. We gotta go. I'll get my car. I brought mine. Yours. Mais uma vez, vamos ver se você entende. How is she? She's fading. We gotta go. I'll get my car. I brought mine. Yours. E agora vamos ver uma outra parte, mais no final do filme. Que aqui vai ter um encontro entre os dois. Na mansão Wayne. Like your father, you lack the courage to do all that is necessary. Tocar só mais uma vez. Like your father, you lack the courage to do all that is necessary. Vamos ver se você conseguiu pescar alguma coisa do que foi dito. Like your father, como seu pai, you lack, você não tem, you lack the courage, você não tem a coragem, to do all, para fazer tudo, that is necessary, que é necessário. É isso que ele está dizendo. Como seu pai, você não tem a coragem de fazer tudo que é necessário. Esse like, você talvez conheça like muito pelo gostar, né? Like significa gostar. Até mesmo nas redes sociais, mesmo que você não fale inglês, a pessoa, deixa o like, né? O que é like? Like tem a ver com gostar, né? Mas nesse sentido aqui, like não é gostar. Like tem um outro significado que é como. Ele está fazendo um comparativo. Ele está dizendo aqui, olha, like your father, como seu pai, igual não, mas é como, é um comparativo. Igual seria uma outra palavra, que eu não vou dizer aqui, é para não confundir agora. Então, like your father, como seu pai, e do tipo de seu pai, you lack. O que é esse lack? Lack é uma ideia de escassez, é uma ideia de faltar, alguma coisa está faltando. Se você não tem algo em abundância, se você não tem aquilo, aquilo é um lack, você lack.
você lack aquilo. Então, you lack, você falta o quê? A coragem to do, para fazer all that is necessary, tudo que é necessário. Então, como seu pai, você falta a coragem para fazer tudo que é necessário. Agora que eu expliquei isso e você está vendo, vamos escutar. Like your father, you lack the courage to do all that is necessary. Mais uma vez, vamos ver aqui. Like your father, you lack the courage to do all that is necessary. Espero que tenha ficado claro agora com isso aqui, essa explicação. Vamos para a próxima. Essa aqui é bem curta. E aí no final do filme mesmo, e aí tá chegando nos finalmente, e aí o menino vai dizer uma coisa que eu destaquei, porque é uma coisa que às vezes é difícil, de tão suave que é difícil para, se você não tem um ouvido treinado, pegar o que ele disse. Vou tocar mais uma vez antes de eu explicar. Veja, é bem simples. O que ele disse foi, I told you, eu contei para você, eu disse para você, I told you he'd come. E aqui é que está o destaque, he'd come. Vamos ver exatamente o que é isso aqui. I told you he'd come. I told you é mais fácil de entender, eu contei para você. Aqui é o told, é o passado de contar. Contar é tell, então no passado fica told. I told you, eu contei para você. Contei o quê? He'd come. Esse he'd come é isso aqui, ó. I told you he'd come. He'd significa he would. Esse apóstrofo D aqui está significando would, que significa iria. Então, ele está dizendo, ó, ele iria vir. Então, I told you, eu contei para você que ele iria vir. Come é venha, né? Vir, venha para cá. Então, I told you he'd come. Eu contei para você que ele iria vir, ele viria. E aí, na prática, quando você está realmente, digamos assim, não mais estudando inglês e está enfrentando assim o campo de batalha mesmo, que é treinar o ouvido para essas falas, você vai ver que esse he'd, muitas vezes, é difícil de pegar para iniciante. Mas ele disse isso, ele disse, I told you he'd. Ele não disse he, ele disse he'd come. I told you he'd come. Viu? Consegue perceber em mim? Uma coisa é I told you he come. E outra coisa é I told you he'd come. I told you he'd come. Veja. I told you he'd come. Vamos lá. I told you he'd come. É que é bem suave mesmo. Talvez fique difícil mesmo para você, mas confie em mim que ele falou isso aqui. Ó. I told you he'd come. Isso. Até aqui, até para mim aqui, se eu não concentrar para ouvir exatamente isso, porque aqui a voz fica um pouco difícil mesmo. Mas confie que foi isso aqui. I told you he'd come. Vou tocar só mais uma vez. I told you he'd come. Perfeito. Agora vamos para frente. Aqui no final mesmo, já encerrando o filme aqui. E vamos ouvir o que ele vai dizer. And you'll never have to. Já é a última aqui, né? Aqui o Gordon vai dizer para ele, se não me engano, deixa eu ver para eu não errar isso aqui, eu acho que ele disse, eu nunca te agradeci, né? De tudo que aconteceu. Acabou o filme, deu tudo certo, o final foi bom, né? E tal. E aí ele vai dizer, olha, eu nunca te agradeci. Aí ele vai dizer em inglês assim. And you'll never have to. Esse é parecido com o que eu mostrei agora há pouco, da questão de você estar com o ouvido treinado para pegar uns detalhezinhos da fala. Olha o que ele disse. O Gordon disse, eu nunca te agradeci. Aí ele vai dizer, e você nunca terá que. Nunca terá que agradecer, no caso, né? Ele não disse que é agradecer, mas é isso. And you'll never have to. And you'll never have to. Então, falando rápido, seria assim, you'll never have to. E você tem que entender que tem uma diferença de you sozinho e o you com esse apóstrofo LL. Então, é you. Tem um, você pode dizer you, assim, o finalzinho, you, and you'll never have to. O you,
You, às vezes, dependendo do sotaque, da expressão, você acaba saindo um pouco you, não you. Mas está na mesma. And you'll never have to. E aqui, tente captar isso com seu ouvido. And you'll never have to. Espero que tenha ficado mais claro vendo a tela, entendendo com essa explicação minha, ouvindo ou lendo isso, para você captar esse you. Ele não disse you apenas, é you. Tem é bem suave no final, tem esse acréscimo que muda completamente aqui o que está sendo dito. Que isso aqui é a mesma coisa que... Vamos lá. Ele está dizendo isso aqui, ó. And you'll never have to. Vai acabar se virando. And you will never have to. Certo? Vou botar na mesma linha aqui, ver se eu consigo. Então esse you aqui vai acabar sendo o you will, que é você irá. E você nunca terá que agradecer. É basicamente isso que ele está dizendo. And you'll never have to. E você não terá que. E você não terá que. And you'll never have to. Vou tocar só mais uma vez antes de encerrar aqui. And you'll never have to. E eu acredito que foi isso mesmo. Isso. E esse foi o último. E aqui então a gente está encerrando esse episódio de hoje. Espero que você tenha gostado e aprendido muito inglês que eu extraí aqui para você ver do filme Batman Begins. Faça um comentário ou alguma observação do que você achou. Compartilhe com alguém aí que esteja querendo aprender inglês ou que goste de filmes, que possa extrair alguma coisa legal aí de tudo que eu ensinei em todos esses vídeos. Esse vídeo aí que foi mais de 1 hora com muito conteúdo. Espero que tenha alguma coisinha aí que acrescentou valor aí no seu inglês, independente de seja qual seja o nível, básico, intermediário, avançado. Eu acho que sempre tem alguma coisinha que a gente pode melhorar, seja treinando o ouvido, pegando uma expressão, entendendo mais da cultura, entendendo mais de o que é cada expressão, o que significa. E é isso, eu vou continuar fazendo mais vídeos e fica atento que vai ter mais episódios com outros filmes que eu vou continuar postando por aqui. Então, obrigado por ter chegado até o fim e até mais.